quem que você está aqui, por que que eu quero ser melhor, por que que eu quero transformar a minha vida, por que que eu quero evoluir, para quem eu quero proporcionar isso, para quem que eu quero entregar isso que eu estou buscando, por que que eu estou aqui hoje. Boa noite, estamos aqui mais uma vez, começando mais um Plantão Saúde, com a transmissão direta da TV Uberaba Online, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, um tema extremamente interessante e também com um convidado mega especial, que eu agradeço aqui em primeira mão por ter aceitado o nosso convite. E o tema de hoje é o poder da felicidade no ambiente profissional. Será que você está sendo feliz no ambiente profissional? Será que você consegue levar essa felicidade para casa e trazer alguma felicidade para o ambiente profissional? Hoje aqui comigo, um convidado mega especial, André Brito. Ele que é gerente da indústria farmacêutica, gerente distrital da indústria farmacêutica, treinador de propagandistas e também host do Anticast. É um podcast que ele vai falar um pouquinho mais sobre como que funciona, quais que são os temas, né, que tem relação também com a felicidade. Seja muito bem-vindo, André Brito. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espero que hoje o nosso tema consiga impactar centenas de pessoas que nos acompanham aqui. Muito bem-vindo. Obrigado, Fábio. Uma honra estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado aí por a gente ter podido se adequar, né, ao dia que fizesse sentido, o horário que fizesse sentido para ambos. Estou muito feliz de poder participar desse projeto aqui com você. É realmente uma honra, né, poder falar sobre felicidade, meu tema preferido ainda. Inclusive, você comenta, né, que dentro dos temas que você estuda, nesse, né, desenvolvimento que você faz, não só com você, mas também sobre os seus liderados, pautado na felicidade, né, o quanto que a felicidade tem impactado bastante. Só que antes da gente entrar nesse tema propriamente dito, como gerente distrital, eu sei que você tem vários anos de experiência nessa mesma função, e vem aí liderando pessoas, desenvolvendo pessoas. E a gente sabe que existe uma dúvida muito grande do próprio paciente que fica na sala que fica na sala de espera, às vezes vê o propagandista chegando ali e passando na frente, em alguns casos. Conta pra gente, eu que também venho desse ramo, estou nesse ramo, propagandista, conheço bem como que funciona toda essa técnica, mas na visão do gerente, qual que é a percepção que o paciente tem que ter do propagandista ali na sala de espera? Muito legal a sua pergunta, Fábio. Obrigado por me dar a oportunidade, inclusive, de falar sobre isso. Tem até uma história, acho que eu não te contei essa história, quando eu fui contratado na indústria farmacêutica, a minha mãe, quando eu fui dar a notícia para ela, a primeira reação dela foi: e agora você vai ser aquele cara da pastinha que passa na frente. Falei, você, mãe, agora é você. Assim. É. E aí eu tive a oportunidade de explicar para ela. E eu acho que essa mensagem, né, a gente deveria propagar mais, né, levar mais ao conhecimento da população sobre o que de fato o propagandista faz, né, Fábio? Exato. Porque não é simplesmente chegar ali e passar na frente do paciente, né, ele está ali para levar informação, atualização científica para o médico, para mostrar diferenciais de algum produto que o médico ou não conhece ou não se lembra que existe. Então, existe uma participação ativa do propagandista no tratamento que aquele paciente pode receber.
né? Logo na sequência que Logo na sai o sequência. propagandista. Inclusive levando atualizações, inovações, Amostras lançamentos, grátis, né? amostras Também grátis. não é o papel principal, né? Não é por isso que existe a visitação médica, mas um dos benefícios é a possibilidade do médico entregar já o início do tratamento para o paciente ali no consultório mesmo. Ou seja, esse paciente que ele está ali esperando que o propagandista passa ali e assim, é legal a gente ressaltar porque tudo isso existe uma programação, Sim, né? Um horário que o médico permite, um horário determinado entre um paciente e outro, às vezes de acordo com a agenda do né? médico, ou em alguns casos até agendado, outros casos antes dele iniciar o atendimento aos pacientes, seja no intervalo do almoço, ou pela manhã, no final da tarde. No horário que faz mais sentido para aquele profissional, né? Exato. Sobre as amostras, não é o principal objetivo do propagandista ali, mas a gente sabe que isso reflete positivamente no paciente. Demais, até em relação a custo, né, Fábio? Exato. O paciente pode economizar no tratamento, dependendo do tratamento que ele for fazer, ele economiza metade do que ele teria que investir num tratamento só com amostras, né? E é realmente a possibilidade dele experimentar o tratamento que está sendo oferecido para ele pelo médico, sem ter que desembolsar nada, né? Essa é a proposta sem de ter uma aquele amostra. custo inicial, no caso. Exatamente. E serve para o médico também avaliar sobre aquele produto propriamente dito, com Sim. aquele perfil de paciente. Geralmente o médico ele vai prescrever, geralmente não, né? Em sua total verdade, o médico ele vai prescrever o medicamento que ele já conhece, o laboratório, Sim. que ele já confia na marca. Eu costumo dizer assim, ele sai da faculdade conhecendo meios de tratar e as drogas que existiam naquela época que ele saiu da faculdade. E depois das atualizações que o médico tem de qual substância faz mais sentido para cada perfil de patologia, para cada diagnóstico, depende dele se atualizar, né, com tudo que acontece na ciência. A ciência muda literalmente todos os dias. Todos né? os dias. Então, para ele se atualizar todos os dias, ele teria que não atender paciente todos os dias. Para ele Olha poder só. ir para um congresso, por exemplo, para se atualizar nos novos métodos de tratamento que existem. E é inviável. Ele teria que, enfim, como é que ele vai trabalhar e se atualizar ao mesmo tempo. Né? Então, por isso que tem esse período e por tem isso. o papel do propagandista propriamente dito, Claro. de levar essa informação, além de todo o arsenal, né, de estudos clínicos que Sim. levem em formato de folders mesmo, né? Os próprios estudos separados, eu ia falar separados. O próprio estudo científico que tem de atualização sobre determinadas moléculas, e é o que você falou, né? A ciência ela está atualizando todos os dias. Então, constantemente a indústria se prepara para estar atualizando a medicação para reduzir efeitos colaterais, enfim, uma série de benefícios que o próprio propagandista leva pro médico. E tem um agravante aqui que eu acho legal a gente comentar também, Fábio, que é assim, para outros profissionais existem outros métodos de atualização que podem ser mais enlatados, né, mais padronizados. Por exemplo, você pega na profissão, sei lá, na profissão de marketing, a pessoa ela recebe conteúdos abertos, né, no YouTube, no Instagram, enfim. Já com relação à conduta de um médico, a indústria não tem autorização, e que bom que não tem, né? Para fazer uma propaganda aberta daquele produto ou daquela substância, a fim de evitar o mau uso daquela substância, a fim de evitar que alguém use indevidamente ou indiscriminadamente. Então, a indústria só pode fazer a propaganda para o prescritor, que é o profissional da saúde, habilitado para usar aquela substância. Entendi. Então, é mais um motivo, né, para que o paciente tenha essa clareza que quando um propagandista entra na sala do médico, ele está indo levar informações que não poderiam chegar se não fosse dessa forma. Exato. Né? Ele está entregando em mãos. Legal. Eu acho que ficou bem elucidado aí para os nossos ouvintes e, de forma geral, eu fiz questão de te fazer essa pergunta, André, porque você também tem um projeto, né, que se desenvolve junto a propagandistas e futuros propagandistas que estão buscando transição de carreira, porque é um mercado muito promissor, é um mercado que só cresce e ele também traz você para uma condição diferenciada, profissionalmente falando. Sim. Tanto para o desenvolvimento pessoal e profissional, porque você, para levar informação para o médico, você precisa estar em constante evolução, constante busca pelo conhecimento, se atualizando dentro e fora do que a própria indústria proporciona para aquele profissional. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto que você já desenvolve, voltado para propagandistas,
para recolocações, enfim, trazendo todo um arsenal atualizado para esse profissional que quer também buscar tá fazendo essa transição de carreira para esse mercado que é tão promissor. Bacana demais você me dar a chance de falar sobre isso, Fábio. Legal. Obrigado. Tudo começou há pouco mais de 13 anos atrás, quando eu fui convidado para entrar num processo seletivo da indústria sem saber o que era a função do propagandista, por incrível que pareça. Eu falo que eu ganhei na Mega Sena, porque eu estava empregado e na minha cabeça eu estava bem empregado. E aí me indicaram para uma vaga, porque naquela ocasião o gerente estava com dificuldade de fechar um processo e pediu uma indicação para um amigo que a gente tem em comum, que inclusive é meu xará. Valeu aí, meu xará, Andrezão. E esse André indicou, falou, eu tenho um amigo para te indicar, liga para ele. E aí esse dia dele ligou, marcou da gente conversar. E quando ele me falou, olha, tem uma vaga de propagandista, eu não sabia o que era. Eu não fazia ideia do que o propagandista fazia na prática. Aliás, eu confesso para você que eu não me recordava de ver um propagandista trabalhando. Igual minha mãe tinha essa lembrança, né? Eu não tinha, ia pouco, né? No médico, enfim. E aí eu tive que vestir, né, a sandália da humildade e falar, cara, me desculpa, mas eu não sei o que é o propagandista, o que o propagandista faz. O que esse profissional executa no dia a Até dia. pensei assim, que deveria ter formação na área de publicidade, propaganda, viajei, né? Aí ele falou, não, então deixa eu te explicar. Você tem certeza que você não sabe? Porque na época já era uma profissão cobiçada, né? E eu falei, tenho certeza. Conforme ele foi me contando, eu já fui me encantando. Porque eu falei, cara, então é a possibilidade de levar conhecimento, né? De levar algo que não vai chegar se não for através dessa pessoa. É isso que você está me falando? Ele falou, é isso. Então eu falei, então eu quero. E aí, até eu lembro que ele me falou assim, no dia que se eu fosse me inscrever, eu tinha que levar para casa uma folha que era uma propaganda decorada. Na época a gente decorava, né, as propagandas. E eu falei, nossa, mas tem que decorar isso aqui? Ele falou, eu falei, cara, eu tenho quanto tempo para te dar a resposta? Ele falou, meia hora. Para dar a resposta se eu ia participar ou não do processo. Eu falei, o que eu vou decidir daqui meia hora já está decidido, eu vou então. E falei que encararia o processo. Muitas etapas, aquele processo. Hoje o processo Moroso, já é né? longo, mas na época era muito mais. Incluía até uma ida lá na matriz da empresa, Olha só. lá em São Paulo, na época. Então, assim, foi um processo muito moroso e difícil, porque como eu não fazia ideia do que eu ia ter que executar, eu tive que estudar ali durante, né, o processo. E aí, quando eu comecei a trabalhar de fato, e eu vi a magnitude do que é essa profissão, né? Falei, gente, isso mais pessoas deveriam saber. Porque se eu soubesse antes, eu teria vindo antes. Se eu soubesse o que o propagandista faz, eu já teria me interessado antes por isso daqui. E hoje esse mercado está mais aquecido ainda, né? Então, Muito essa mais. ideia do projeto que você traz de preparar pessoas para esse perfil é um trabalho que você faz em prol da própria indústria. Exatamente. Já deixando esse profissional Exatamente. preparado, independente de qual indústria ele vai participar, ele poder chegar com certo know-how. Quando eu me deparei, né, além de toda essa dificuldade nas etapas do processo seletivo, quando eu fui contratado, né, com muita dificuldade mesmo, assim, eu vou confessar, assim, de varar noites estudando. E aí, quando eu fui contratado, outra dificuldade, porque é diferente de tudo que eu já tinha feito até então. E continua sendo diferente de todas as outras profissões que eu conheço. É uma profissão onde você tem que saber sobre a parte técnica, mas você não pode ser tão técnico assim na hora de entregar. Você tem que saber da parte comercial, mas você não pode ser comercial ao extremo para não deturpar, entre aspas, a imagem do produto, porque ele é um produto que trata de saúde, enfim. Você tem que ter são nuances, né, que a gente tem que equilibrar do conhecimento, que é muito peculiar, é muito particular da indústria. Então eu pensei, logo lá no início, né, nossa, a gente deveria conhecer mais sobre isso daqui, porque é uma... Pode falar a palavra aqui? Pode. Esqueci de perguntar antes. Pode falar. É uma puta profissão, né? Assim, é uma profissão acima da média mesmo. Né? Vamos trabalhar com as palavras certas aqui. E aí veio essa sementinha lá de trás. E aí depois essa sementinha germinou quando eu comecei a estudar neurociência. Eu fiz uma pós mais recentemente, no início da pandemia, sobre neurociência e psicologia positiva e mindfulness. E nessa pós eu startei. Falei, gente, então peraí.
O que eu faço até então, né? Porque depois de propagandista eu fui promovido para gerência. Na gerência eu tinha a oportunidade já, e tenho até hoje, graças a Deus, de recrutar, selecionar, contratar pessoas que não são do ramo, né? Ensinar para essas pessoas o que é o trabalho. Mas eu comecei a pensar, eu acho que mais gente deveria saber isso. Continuo com esse pensamento de mais pessoas, de ser uma profissão mais disseminada, para que Sim. pessoas se preparem mais para entrar, qualificando ainda mais, né, o papel do propagandista nos consultórios, frente ao médico. Pensando em beneficiar todos, né? Tanto as pessoas que podem se candidatar a essa vaga e ter uma mudança de vida como eu tive, como a própria indústria, que vai com isso, né, com essa preparação, pode sofrer menos para contratar pessoas que nunca trabalharam no ramo. Que a gente sabe o perrengue que é para o neófito, né, Fábio? Quando você chega, né, de um outro setor e se depara com a realidade de ter que trabalhar 100% do tempo na rua. E aí você comentou sobre algumas nuances, né, que elas de fato acontecem e você precisa ter esse tato para poder desempenhar o papel com maestria, com muito cuidado, com muito respeito ao médico, ao paciente, aos colegas que também estão ali, né, propagando talvez de uma mesma molécula, mas de outro laboratório. Então, a gente até fala que assim, desculpa, eu te cortei. Imagina. Mas se existe o produto, se ele está registrado na Anvisa aqui no Brasil, meu amigo, ele funciona, né? Então, assim, cabe ao propagandista saber diferenciar o seu produto da marca concorrente através de detalhes assim. Às vezes é o detalhezinho do detalhezinho mesmo, o blister, né, que diferencia um produto do outro. A característica, enfim, né? Uma coisa que, assim, é só com muito estudo, muito preparo, a gente consegue entregar para o médico, né, ou para o prescritor em geral, o porquê ele optar por essa marca ao invés dessa. André, e eu percebo que através de toda essa mudança que veio na sua vida aí, ao longo desses 13 anos, fez com que você encontrasse de fato com a felicidade. Demais. E diga-se de passagem, a própria indústria, né, o próprio papel que você desempenha hoje no desenvolvimento de pessoas que você lidera e de pessoas que você não lidera propriamente dito dentro da indústria, mas de alguma forma lidera nos treinamentos, né, nessa capacitação que você faz para a indústria farmacêutica. Mas me fala aí, qual que é o papel da felicidade no ambiente de trabalho? Será que seria essa a pergunta ideal? É uma boa pergunta. E eu não sei se eu sei a resposta, mas eu posso tentar. Eu acredito, Fábio, que felicidade... eu escolhi, inclusive, esse tema quando a gente começou a desenhar o projeto do meu podcast, né, lá. Eu e minha esposa, a gente fez um trabalho de pesquisa mesmo para saber em que área a gente ia escolher atuar, né? Porque a gente não queria começar como mais um entre alguns que existem que não são especialistas, assim, que acabam falando de um pouquinho de tudo, né? A gente queria falar sobre um nicho, mas tratar esse nicho com o devido cuidado, carinho, né? E aí, quando a gente começou a pensar em assuntos, né, e eliminar a maioria deles, a gente começou a ver assim, o que tem a ver comigo, com o André, o que tem a ver com o que eu faço hoje, né, com a profissão que eu executo e com o que eu acredito da vida. E aí a gente estava participando de um evento, uma imersão na época, e veio essa questão da felicidade. Assim, eu me considero uma pessoa feliz. Eu me considero uma pessoa autoastral. As pessoas que convivem comigo normalmente me dão esse feedback. E isso né, é contagiante, né? Com certeza você está contagiando o tempo todo quem está próximo de você. E isso até incomoda às vezes. Tem gente que não gosta disso, por incrível que pareça. Eu acho que incomoda bastante. Mas de repente, né, essa pessoa que se sente incomodada, tá ali a chance de ter uma percepção diferente e talvez se incomodar, né? Se indagar. Porque eu acredito que o que muda as pessoas são as perguntas, né? Por que esse cara é tão feliz e eu não? E tem gente que acha que é fake, né? Tem gente que acha que é forçado. Tem gente que fala, pô, mas todo dia esse cara tá rindo. Todo dia esse cara interage nos grupos. Todo dia ele manda figurinha. Não é possível que esse cara não tenha um dia que dá ruim na vida dele. E aí que tá, né? Todos os dias tem motivo para parar de rir. Todos os dias tem motivo para chorar. O que faz a diferença são as minhas decisões em relação ao que acontece. Então, hoje, por exemplo, eu tive perrengue hoje de manhã antes de sair lá de Franca. Eu estava programado para sair na hora X, acabei saindo na hora Y, porque aconteceram alguns eventos que me tiraram do meu percurso, me tiraram do meu planejamento. Mas por conta desses
obstáculos, desses imprevistos, eu vou deixar que o resto do meu dia inteiro seja ruim? Não vou, cara, não vou. Exato. Eu vim pra cá, assim, tava, né, tinha trânsito, tava aquele tempo feio, né, de fumaça, queimada. Vontade de voltar para casa. E eu olhava, teve uma hora que eu até observei na estrada, assim, tinha uns raios de sol saindo do meio da fumaça. Falei, cara, que cena linda. Então, assim, tava fumaça, tinha queimada, mas tinha um raio de sol ali saindo do meio da fumaça. Então, eu penso que felicidade, ele tá muito ligado à decisão. Uhum. E você me perguntou sobre a felicidade no ambiente de trabalho, né? Porque algumas pessoas elas acabam se perdendo em meio a estar com a família, estar no relacionamento, estar em casa, estar no trabalho, e às vezes ela se perde nesse meio tempo e acaba que não consegue conectar um momento com o outro, Sim. mantendo a felicidade. E em alguns casos, inclusive, a falta dela. Uhum. Ela não consegue transitar entre uma situação ou outra. Então, acho que essa questão que você falou sobre a decisão, eu decidi estar feliz, É isso. ele já te blinda com relação a qualquer adversidade que vem ao longo do dia para não te deixar, né, frustrado, chateado. E essa decisão, ela é muito importante, porque eu acredito que no nível de consciência que você tá, você percebe isso com muita clareza. É muito, para mim é muito, acontece com frequência, assim, eu me deparar com a escolha. Eu posso olhar para cá e fazer com que o meu dia seja ruim, ou eu posso observar, por exemplo, que o Fábio me convidou para participar do podcast dele, cara. Que legal, eu vou ter uma chance de participar de um podcast. Então, sempre vão existir os dois lados, né? Sempre vão ter problemas e sempre vão ter coisas para eu celebrar. Então, eu escolho olhar muito mais porque eu tenho a celebrar. Tenho problemas tanto quanto ou mais que qualquer outra pessoa. Não sou diferente, não sou blindado, né? Tem gente que fala, né? Eu sou blindado. Não, eu não sou, cara. Tem dia que dá vontade de chorar. Tem dia que dá vontade de desistir, jogar tudo pro alto. Assim como todo mundo. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem. Né? O que muda, o que eu procuro exercitar, e na maioria dos dias eu consigo, é olhar para aquela parte que sobrou de bom. Né? E fazer a famosa balança. Né? Se eu colocar na balança aqui, aquela balança antiga, né? De um lado da balança eu coloco o que aconteceu de bom, e do outro lado da balança eu coloco o que aconteceu de ruim do meu dia. O que pesou mais? Normalmente é o que tem de bom. Normalmente o que pesa mais é o que tem de bom. E só pesa mais porque você conduz para que isso tenha um maior peso, né? Porque isso tem a ver com aquilo que eu sempre falo. As pessoas falam bastante, né? Sobre tudo que você foca, cresce. Sim. Só que ninguém fala que o que você tira o foco diminui também. Então, se você tirar o foco do problema, daquilo que te chateia, e colocar em algum ponto que é positivo, aquele ponto que é positivo que você direcionou, sua percepção vai aumentar. E, consequentemente, o problema fica pequeno. É isso. E você tem uma energia sobrenatural para poder tratar aquele problema que você fez ele ficar pequeno. É isso. E outra coisa que ajuda também é a gente não se vitimizar, né? Porque nesse exemplo que você trouxe, né, do problema ficar menor e o outro problema e a coisa boa ficar maior. Quando eu me coloco como vítima, tipo nessa situação que aconteceu que me atrasou, eu poderia falar, nossa, mas o fulano pisou na bola, o fulano mancou comigo, ele marcou tal hora e atrasou, e o fulano... E eu me vitimizando. Né? Eu deveria ter sido melhor tratado, mas não fui. Isso faz com que eu fique olhando só para isso e o problema vai só aumentando de tamanho. Enquanto que você fala assim, não, quantas vezes eu já atrasei também, pô? Acontece, vida que segue, né? Vamos pro próximo. O que tem para fazer? O que é a próxima coisa que tem para fazer? Aí você diminui aquilo lá, né? Ocupa um e você espaço pode até menor. condicionar que esse atraso foi positivo para evitar qualquer percalço no trajeto. Tem isso enfim. também. Você pode condicionar. Também. Isso é fato? Não. Mas se eu condicionar minha mente que isso pode ter evitado alguma coisa... O livramento, né? livramento. Pode ser. E isso faz com que eu consiga diminuir ainda mais o problema. Boa. E enxergar melhor a solução. Então, essas são técnicas que você geralmente utiliza no dia a dia, porque assim, vamos falar aqui das secretárias, né? Que eu tenho um carinho enorme pelas secretárias, também, porque cara. eu sei que elas ficam ali no dia a dia delas de uma forma extremamente... com uma energia negativa, além da alta atividade que ela tem ali no dia a dia. Então, o que acontece? Imagina que ela teve uma noite bela de sono, acordou bem, tomou um café da manhã com os filhos, o marido e tal, e saiu para trabalhar. Chega no consultório. Primeiro horário, primeiro paciente, faz uma foto de educação. Se ela não tiver essa condição de perceber o problema pequeno e colocar a solução desse problema maior,
O que ela vai fazer, tecnicamente falando? Ela vai comprometer todo o dia dela com aquele primeiro Sim. paciente que teve no consultório às 8 da manhã e que fez uma falta de educação, talvez, enfim, e ela leva isso o dia todo, às vezes leva para casa e já afeta a família. Então, assim, a gente sabe que isso é possível de acontecer e acontece com frequência. Demais. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas qual que é a forma correta dela poder liberar essa energia negativa e entender que aquilo é do paciente, que às vezes ele está num mau momento, num mau dia, que é dele. Tem uma frase que a minha esposa tem falado muito para mim, que ela aprendeu com a terapeuta dela, que é... Isso diz mais sobre a pessoa do que sobre mim. Então, no caso do paciente que chegou lá e derrubou um monte de coisa ruim sobre essa secretária, se ela conseguir fazer esse exercício, olha, esse monte de coisa ruim que ele acabou de derramar diz muito mais sobre ele, sobre o que ele tem dentro dele, do que sobre mim mesmo. Então, é o que ele tem dentro dele que está derramando, não é culpa minha. Deixa ele espalhar o mau humor dele para onde ele passar, que isso não vai me afetar, né? E é uma técnica, assim, de psicoeducação, né? Para a pessoa entender que aquilo que... Até no trânsito, eu falo sobre inteligência emocional e eu falo que inteligência emocional salva pessoas no trânsito. Porque a falta dela faz com que, né, pessoas se discutem, enfim. Quando você chega a casos de morte. Casos de morte. Até recentemente em Uberaba a gente teve casos aí extremamente de morte. Sim. E assim, tá com cada vez mais frequência. Isso advém também, André, da forma acelerada que as pessoas estão vivendo, né? E não estão parando para ver a felicidade em momentos como você disse hoje de manhã. Quando você viu lá a imagem fumaçada, um raio de sol. Então você conseguiu perceber coisas bonitas, coisas legais ali naquele momento e que talvez qualquer outra pessoa não teria sequer percebido aquilo lá. Então eu acho que essa técnica, essa decisão que você tem, ela está constantemente no seu hábito, no seu dia a dia, de poder transformar coisas ruins ou coisas que talvez trariam chateações em coisas que vão te beneficiar pro restante do dia. E é legal a gente também falar, Fábio, que não é mágica, não é dom, não é privilégio, é outra coisa, cara, chama-se exercício. Não é assim, eu vim abençoado por Deus e eu enxergo o raio de sol no meio da fumaça. Não é, pô. Eu tô vendo a fumaça também. Né? Eu tô vendo o trânsito, eu tô vendo o atraso. Não tô me fazendo de... Tem até um amigo que me chama de... Ele vai assistir isso aqui, você sabe que eu tô falando assim. Ele me chama de unicórnio. Lá vem unicórnio, porque só vê as coisas coloridas. Tudo e tal. Bom. Mas eu falo pra ele, cara, existe a cor. Às vezes você não tá conseguindo enxergar, mas existe a cor em tudo que a gente for olhar. Então, eu prefiro ver e treino para enxergar o raio de sol e não a fumaça. Embora a fumaça também exista. E isso é treino, cara. Não tem outra forma da gente fazer se não for treinando. André, isso tem a ver com autoconhecimento? Total. Porque eu sempre parto do princípio que tudo é autoconhecimento. É isso. Tudo é autoconhecimento. E você sabe que autoconhecimento é um buraco sem fundo, né? Quanto mais a gente estuda sobre o que a gente pensa que a gente é, mais a gente descobre que a gente não é, né? Não é. E tem uma coisa que eu falo, inclusive, na minha palestra do Viver Fora da Caixa, que é exatamente isso. É uma técnica que fala sobre o que você sabe, que é uma parcela muito pequena, aquilo que você sabe que não sabe, que é uma parcela um pouco maior, e uma parcela ainda maior, que é do que você não sabe que não sabe. Eu já vi isso, inclusive, demonstrado num iceberg. Exato. Que a pontinha do iceberg é o que você sabe. É o que você sabe, exato. E assim, existem várias analogias sobre esse tema, e é engraçado que como você não sabe que não sabe, faz com que você, quanto mais aprende, mais percebe que você não sabe nada. É isso. Que é o que você falou, cara. Né? É um buraco sem fim. Só que o ponto positivo é que quanto mais você descobre algo novo todos os dias, no final você acaba se tornando um ser humano melhor, um profissional melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma consequência de coisas positivas que acontecem. E por consequência você consegue dominar melhor seus sentimentos, suas emoções e enxergar, por exemplo, o raio de sol em meio à fumaça. É isso, Fábio. Até porque, cara, o que a gente mais busca, né, o que eu acredito que a gente mais busque, tá dentro da gente mesmo. A aprovação do outro, ser reconhecido, né, ser
receber um agradecimento, tudo isso está dentro da gente. A gente que está pedindo para o outro sempre para ele tapar uma necessidade que a gente tem, né? Então, no trabalho, por exemplo, quando eu fico esperando o reconhecimento, é o meu ego falando. É o meu ego falando, olha, se ninguém está vendo o que você está fazendo, por que você vai continuar fazendo bem, pô? Tá todo mundo fazendo mais ou menos, faça mais ou menos também. É meio que uma dependência emocional. Sim. E aí, quanto mais você se estuda, quanto mais você busca o autoconhecimento, mais você percebe que você não precisa disso. Você é o que você é, né? E aí que o mundo não te deve nada, né? Nem você deve pro mundo. André, quero aproveitar o momento, enquanto você toma uma aguinha, eu quero falar de um parceiro nosso, que é a panificadora Sabor Real. Inclusive, diretor, joga aí a imagem pra gente, para mostrar o quanto lá o pessoal tem bastante cuidado com tudo que eles produzem, os pães, a qualidade dos salgados, doces. E lá você pode também fazer sua encomenda para qualquer ocasião, seja um coffee break, seja uma reunião, seja um treinamento. Eles estão extremamente preparados para oferecer o melhor dentro daquilo que eles se propõem a fazer. Então, produtos de extrema qualidade, com atendimento exclusivo para você, na Sabor Real, que hoje está em 2 endereços. Um que fica na Leopoldino de Oliveira e outro na Avenida da Saudade. Amplos com estacionamento para você chegar e ter acesso direto aí ao seu pãozinho fresquinho. Então, mandar um grande abraço aí para o nosso amigo Júlio pela parceria e nesse projeto que a gente traz aí bastante informação para esse público, não só de Uberaba, mas aqui a gente está aberto para o mundo. Hoje a tecnologia nos proporciona isso, né, André? De estar trazendo essa comunicação, trazendo o treinamento que você vai falar dele daqui um pouquinho, que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo que ela tiver, ela pode acessar. Independente se ela estiver de férias na Noruega, ela pode estar aqui. É isso mesmo. E o nosso amigo diretor vai estar indo para a Noruega daqui uns dias. De repente, olha que show, rapaz. Nossa, você conhece um influencer do Instagram que chama Amaral? Não. Ele é lá de Divinópolis. Na hora que você passou esse vídeo aí dessa panificadora, eu lembrei dele, porque ele fala assim, minha boca ela vai virando um corgo aí. Ah, eu lembro, eu sei quem que é. Essas imagens aí deu virou fome, um corgo aqui. E lá é sensacional. Tem produtos lá que, assim, eles são clichês. Tem um pastelzinho de palmito lá que ele é bom, hein? Violento de bom, muito bom. E tem um café da manhã que eles fazem lá também, com pão na chapa, cara, é sensacional. É Júlio que você falou, o parceiro? Júlio. Ô, Júlio, ele sacaneou, ele falou de coffee break porque eu tô aqui, viu? Porque a galera organiza coffee break, isso aí eu tô sabendo já. Os propagandistas aí são parceiros lá também, até porque sabem da qualidade, inclusive os médicos, as secretárias já conhecem. E quando a gente vai, né, na profissão de propagandista, que a gente vai lá buscar e proporcionar, a própria secretária fala, ó, traz lá do Sabor Real, porque Sabor Real a gente já conhece e tal, e o pessoal está acostumado a atender nós lá da indústria farmacêutica, justamente porque a qualidade é excepcional. Então, Julião, tá bastante conhecido aí no ramo. Espero que a galera aí que não compra ainda passe a comprar, porque tem certeza que é sucesso. Show de bola. Voltando a falar aqui, Andrezão, esse tema que você, inclusive, falou sobre a pós em neurociência, mindfulness, psicologia positiva, tem tudo a ver, né? Eu acho que essa percepção, você até comentou comigo sobre uma aula específica do curso que tratava sobre a felicidade. Sim, E eu até que quando a gente estava batendo papo para poder estar nesse momento aqui hoje, eu falei sobre o livro, né? Sobre como ser feliz em Harvard, que fala sobre a felicidade, que muitas pessoas ancoram a sua felicidade num ponto futuro. E ela esquece de viver esse momento aqui agora. Porque é aqui que ela tá, né? Porque é aqui que ela tá. Não tem como ser feliz amanhã. E a garantia de que esse ponto futuro vai acontecer, ela... Não existe. Não existe. Então, peraí, eu só vou ser feliz quando isso acontecer? Isso o quê, Fábio? Vou ser feliz quando eu adquirir o meu carro novo, adquirir o meu carro dos sonhos, ou quando eu concluir meu MBA, minha pós-graduação. Construir aquela casa, ou comprar aquele apartamento... Coisas materiais, normalmente, né? Mas não somente. Tem gente que fala, quando eu casar. Exato. Né? Ou quando eu... For mãe. For mãe. For mãe, for pai. E aí, cara, não é por aí. Porque esse anseio, ele é positivo, mas não é o anseio que te faz feliz. Ele é um anseio que te dá energia para mover. Buscar. Seria a motivação. Ele te traz a motivação. Sim. Mas o que traz a felicidade é o que está acontecendo aqui. Agora. Agora. E as pessoas não percebem isso. Normalmente não. Normalmente a gente tende a ficar preso
em alguma coisa que já aconteceu, que normalmente é o que causa depressão, Sim. ou ficar muito preso em algo que ainda vai acontecer, que é o que causa ansiedade. Exato. Né? Então, excesso de passado ou excesso de futuro. E o equilíbrio entre esses dois excessos é que é o grande exercício que a gente tem que fazer. E a né? ausência do presente, né? A ausência do presente. Aí, Você está focado no futuro demais, nem no passado demais, e esquece de estar aqui, né? E é um exercício difícil mesmo, assim, eu não julgo quem tenha dificuldade. Aliás, eu trato de transtorno de ansiedade generalizada, trato mesmo com medicamento, com terapia, porque eu tenho uma tendência violentíssima a ir para o futuro. Tretou, rolou, eu já tô... A gente estava falando aqui antes de começar a gravação de possibilidades de usar esse estúdio para convidados do meu programa, e eu já estou pensando quando, quem... Eu tenho que fazer esse exercício. Olha, não, mas isso não é o momento ainda. Hoje eu estou aqui conversando com o Fábio. Né? O dia é hoje, o momento é agora. Não chegou esse outro momento ainda. Então, é um exercício mesmo, literalmente. De né? trazer do inconsciente para o consciente. Pro consciente, é isso. Para eu poder colocar que eu estou aqui agora. Não que isso não seja positivo em alguns momentos, como você bem disse, né? Motiva, né? Vi possibilidades. Olha, já comecei. E quando você parte desse momento aqui agora, estou vivendo aqui e agora, mas eu estou percebendo possibilidades de algo no futuro que vai me beneficiar, legal, isso é positivo. Legal. Produz, inclusive, substâncias químicas dentro da gente que nos proporcionam essa sensação de vontade, essa sensação de me ajeitar na cadeira, né? De brilhar os olhos. De realização. De ver possibilidade, de realizar aquilo que você... né? Peraí, eu estava com um convidado que estava com dificuldade de acesso lá em Franca, e aí com essa oportunidade que eu já vi melhorou, que né, pode ser, e está tudo dentro do seu planejamento. Então, quer dizer, isso é positivo. Demais. Sim. Faz bem também, mas a gente não pode... a gente tem que dosar a quantidade. Exato. Né? O excesso é que faz mal. Né? Trazer do inconsciente para o consciente para tornar isso mais palpável. Ou seja, eu não estou vivendo um projeto no futuro de forma ilusória. Não, peraí. Tem condições. Está perto de mim. Eu consigo palpar. E para eu chegar lá, eu tenho que fazer isso, depois isso, depois isso. Isso é legal. E o que acontece que eu percebo também, no longo da nossa conversa, que eu estou aqui buscando informações, e eu percebo que quando as pessoas... Porque eu até acredito que a felicidade, ela é uma junção de pequenos momentos de alegria. Tá? Então, às vezes, a pessoa ela consegue colocar um objetivo tão distante dela, e que ela está cada vez mais distante da felicidade. Porque se ela coloca objetivos, isso até é uma técnica, hein? Se ela coloca isso como objetivos próximos, pequenos, que na soma deles vai levar ela para um objetivo ainda maior, que talvez seja a felicidade que ela busca, ela não está deixando de viver o aqui e agora, nesses momentos de alegria, transformando que esses momentos se tornem uma felicidade plena sobre um objetivo que ela conquistou. Até porque quando a gente fala de felicidade plena, você imagina um ser humano feliz o tempo todo. E isso não existe. Não existe. Né? Aí é filme de Hollywood, né? Conto de fadas, Exato. né? E a ausência de problemas não existe. Simples assim, né? Não existe. Todo mundo vai ter. Em maior escala, em menor escala. Mas problemas, obstáculos vão existir para todo mundo. Essa técnica é fantástica, cara. É a técnica de fatiar a meta grande em pequenas metas. Fracional, né? Que é grande para ficar pequeno, porque assim, o nosso cérebro, como você estudou neurociência, ele é programado para quê? Poupar energia e busca por prazeres imediatos. Sim. Então, se eu consigo fracionar o meu objetivo maior, que é o que vai me trazer felicidade em pequenos momentos de alegria, como por exemplo, eu quero comprar um carro novo. Cara, mas todo mês eu recebo. Então, todo mês eu vou lá colocar uma fatia daquele carro no banco. Sabendo que depois que eu juntar X fatias, eu vou chegar. Em 10 meses que eu juntar, eu já vou conseguir fazer uma entrada, ou comprar, enfim. E você já consegue, tô feliz hoje, porque hoje eu consegui colocar mais uma parte do meu carro lá, mais próximo de mim. E até pelo desenho que você fez aí, a gente pode fazer uma analogia de sentido, né? Isso dá sentido à vida. Sentido. Eu passei do primeiro para o segundo objetivo, então eu estou no sentido correto. Eu estou me encontrando no caminho que eu planejei fazer. Agora, se todos os dias chegou o dia de eu receber meu salário, eu não vou ao banco, não deposito, não faço a reserva dessa fatia, eu estou boicotando o meu sentido. Eu estou tirando o sentido da minha vida, que nesse caso que você trouxe era comprar o carro X,
e estou fazendo outra coisa. E aí eu não vou, provavelmente, ser feliz, porque a cada vez felicidade mais está mais distante. distante. Porque eu não contribuí para esse primeiro ponto aqui, Isso. ó, onde eu vou chegar mais perto e poder atingir o ponto maior que é É aquela história do perder o sentido. perder o sentido. E tem a ver com aquela frase que todo mundo fala, né? Muita gente fala, principalmente as pessoas os coaches, os treinadores, mentores, e que de fato faz muito sentido. Que se eu não tenho uma direção, qualquer caminho serve. É verdade. E aqui, É pelo verdade. menos, você está direcionado no seu objetivo, naquilo que você busca. Eu dei risada porque é uma frase de um filme, né? Aham. Alice no País das Maravilhas. Então, teoricamente, era para ser só mais um conto, né? Contado a fadas, crianças, né? Mas é uma mega verdade, cara, para evitar palavrões aqui. E quem está nos ouvindo também, né? Se conecta com determinadas palavras, porque é do dia a dia, né? Sim, Se for positivo, né? Se for para trazer sorriso, né, André? Então, tá valendo, né? Tá valendo. É igual você entrar... quando você chama um carro de aplicativo, no aplicativo você coloca onde você tá e onde você quer chegar. Exato. Se você não preencher essas duas informações, cara, o motorista não vai vir te buscar. Não vai Porque vir. como é que ele vai vir te buscar para levar para qualquer lugar? Não Ele consegue. tem que saber aonde você quer chegar, para ele saber se ele dá conta de te atender ou não, se o combustível que ele tem é suficiente ou não, se ele quer ou não gastar aquele tempo naquela viagem. Então, saber aonde a gente está e aonde a gente quer chegar são os fatores primordiais para qualquer coisa que a gente quer realizar. E isso, principalmente quando a gente fala em busca da felicidade. Tem até um filme que fala sobre isso. Nossa, fantástico, Will Smith. Fantástico, Will Smith, exato. É um clássico, assim, para mim é mais que um filme, né? Cara, eu já assisti ele pelo menos umas 10 vezes e toda vez que eu assisto a expectativa muda. E a realidade também, porque você começa a perceber, é como ler um livro, né? Então, esse filme ele exemplifica aquilo que eu comentei agora há pouco do raio de sol no meio da fumaça. Cara, você imagina, você tem filhos, pô, você sabe que eu também tenho. Imagina dormir num banheiro público com seu filho e fazer essa noite ser boa pro seu filho. Como que você tem que ter uma percepção extremamente aguçada. Eu até arrepio, né, Marlon? Eu imaginei. Porque, assim, principalmente porque a gente tem filho, então a gente consegue estar muito mais próximo de uma realidade dessa. E aí, e transformar aquele dia num momento, né, que não vai trazer um trauma para aquela criança. Por mais que ele vai se lembrar pro resto da vida que ele dormiu num banheiro público, ou num albergue, enfim, né, numa casa que acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade, ele vai saber, meu pai estava comigo, cara. Meu pai fez aquele momento ser foda. Ele me contou uma história, ele me acolheu, ele deixou deitar sobre o corpo dele para eu ficar num lugar mais macio e quentinho. Meu pai é foda. E ele transformou aquele momento de desafiador num momento pra ele, na cabeça dele, de alegria. Porque era o papel dele, né? Ele sabia da realidade que ele estava. E a gente muitas vezes sabe da realidade que a gente está, mas eu quero transformar essa realidade numa realidade mais leve. Sim. Menos pesada. Como que eu faço isso? Pra dar conta de passar, né? Conta de passar. Falando aqui sobre a questão de objetivo, André, que muitas pessoas hoje falam como propósito, e aí as pessoas elas estão tão aceleradas no dia a dia delas, e eu costumo falar o seguinte, que se você está em alta velocidade, não significa que você está no caminho certo. Pelo contrário. Exatamente. De repente você está tão ali naquela bolha, né? A gente fala círculo vicioso, que é uma repetição, né? Um looping negativo, onde que muitas vezes você está indo rápido, mas na direção errada. E aí você vai estar mais distante também da felicidade. Porque quando você se perceber nessa velocidade, fazendo aquilo que você não entende como propósito, que hoje você enxerga isso muito claro, né? Sim. Tanto no que você faz, propriamente dito, no seu desenvolvimento como gerente distrital, bem como nesse desenvolvimento de outros profissionais também para a indústria farmacêutica. Então, quando você faz isso, que é um propósito, que está alinhado com seus valores, seus princípios, isso te coloca mais perto da felicidade. Sem dúvida. Então, não há como negar, né, André, que você está constantemente feliz, porque é o que você falou. Realizando um propósito, né? E eu tenho um quadro que fica na minha frente no escritório lá em casa, quando eu estou trabalhando em home office, ele fica na minha frente mesmo, atrás da tela do computador. Olhou para frente, você dá de cara com ele. Que fala, direção é mais importante que velocidade.
Porque a gente tende, no dia a dia, a ter pressa para fazer as coisas. Aham. Porque o mundo exige isso da gente. O mundo tem só 24... O dia tem só 24 horas. Independente do que se eu chorar, espernear, der birra, deu 23 e 59 segundos, acabou, irmão. Vai zerar. Você fez o que tinha que fazer, ou se você não fez o que tinha que fazer, vai zerar. Isso dá pra gente uma sensação de pressa. Aham. Porque quanto mais você tem objetivos a alcançar, menos tempo vai sobrando para esses objetivos, né? Então, eu precisei colocar esse mantra mesmo na minha frente para olhar e falar, olha, você está indo rápido, mas você está indo para o lugar certo? Olha Porque só. se você estiver indo rápido demais para o lugar certo, beleza. Mas se você estiver indo rápido demais para o precipício, a única coisa que vai acontecer é que você vai morrer mais rápido. Vai morrer mais rápido. Então, direção com certeza é muito mais importante do que velocidade. Tem uma frase que desse mesmo modelo, mas que o Cortella deixa no escritório dele assim, ó. Aqui só aceitamos erros inéditos. Boa. E o que acontece? As pessoas, eu costumo falar que existem 3 tipos de pessoas, né? As tolas, as sábias e as afortunadas. As tolas são aquelas que não aprendem nem com seus exemplos e nem com exemplos alheios. E ela fica naquele sofrimento, né? Ela erra e não encontra o caminho que ela busca. Por quê? Tá fechada. Existem as sábias, que são aquelas que elas não precisam viver a experiência, elas aprendem com a experiência do outro. E existem as afortunadas, que ela não precisa viver uma experiência. Ela aprende sem ter que viver essa experiência e nem esperar que o outro viva para ela aprender, porque ela está em busca constante de se conhecer, de conhecer o outro, de tomar decisões corretas, enfim. Fantástico. E é interessante quando a gente traz isso pro nosso negócio, né, André? Porque aqui a gente vê que milhares de pessoas da indústria farmacêutica propriamente dita estão ali fazendo um trabalho rotineiro e tal. E tem sempre alguém que se destaca mais do que o outro. Por quê? Porque ele está constantemente fazendo mais, fazendo melhor. Está sempre buscando ajustar a direção, alinhar as velas, né? Para poder ir na direção correta. E toda hora fazendo um recálculo de rota. Para quê? Porque é o que você falou da ciência, da tecnologia, está constantemente em evolução. Então, o que era novidade ontem, hoje já não é mais. Né? Já virou commodity. Então, a gente tem que estar em constante evolução, principalmente de si mesmo. Porque quando a gente fala de empatia, na sua grande maioria, tem por definição se colocar no lugar do outro. E a própria neurociência mostra que isso é impossível, né? É impossível. Porque pra você se colocar no lugar do outro, você precisa desligar as terminações nervosas aqui e instalar no outro. Isso não é possível. Então, quando você entende que o outro é outro, acaba que você começa a julgar menos, começa a pensar mais no seu propósito, mais no seu dia a dia, olhar mais para você, conhecer mais você e, consequentemente, tá cada vez mais próximo desse caminho que você acabou de citar, que é o caminho correto, né? Fantástico. Tem até uma frase do Mandela, que ficou muito famosa, que ele fala que na vida ou eu ganho ou eu aprendo. Ou eu aprendo. Não tem como perder, né, cara? Por pior que tenha sido o resultado do que aconteceu, algo de bom ficou, né? Que seja o aprendizado, né? Então, isso que você falou de sabedoria e dos afortunados me fez lembrar disso. Por pior que tenha sido a experiência, quem já foi, a gente tá falando de profissão aqui, né, de felicidade no mundo do trabalho. Quem já foi desligado, demitido, sabe o quanto é doloroso, o quanto é difícil, mas sempre sobra uma casca daquilo ali, sempre sobra cara, se fosse hoje, talvez eu não teria sido desligado, porque eu teria feito tal coisa assim, assim, assado, que teria me levado para um outro patamar. Então, que bom que eu fui desligado daquele lugar. Não me cabia mais naquele lugar e hoje eu estou livre daquele lugar para algo melhor para minha vida. Então, é sempre um resultado de... A gente falou sobre filmes, né? Tem um filme que fala Amor Sem Escalas, se não me engano. E ele fala sobre uma profissional que ela exercia um cargo de liderança, só que ela não sabia demitir. E aí eles contrataram pessoas de fora para fazer esse trabalho. Então, existia uma empresa que ela era contratada só para fazer desligamentos. E de diversos níveis. E como que eles entregavam isso? De uma forma diferente. Ó, hoje nós estamos vindo aqui para te trazer uma oportunidade.
para você buscar algo, né, no mercado de trabalho, porque nessa empresa o seu ciclo fechou, se encerrou. Então, se a gente conseguir enxergar tudo que acontece como oportunidade, porque pô, você não tem como voltar atrás numa decisão que não depende de você. Não. Mas você tem como fazer com que aquela decisão te faça enxergar um aprendizado sobre tudo aquele ciclo que você viveu e te trazer como uma oportunidade para o próximo ciclo. É isso. E o que eu vou fazer de mais e melhor? Né, eu tive um diretor que, eu não sei se ele vai assistir esse episódio nosso em algum momento, mas ele sempre falava, a gente tem que sempre que fazer mais, melhor e diferente. Mais, melhor e diferente. Não é mais melhor porque existe, né? Não é Mas redundância. mais, melhor e diferente. Fazer Ótimo. mais vezes melhor e diferente. Por quê? Para você se diferenciar dos demais. Uhum. E quando você se diferencia dos demais, acaba que você está mais próximo da felicidade. Está mais próximo de realizar objetivos, seja de crescimentos verticais, que é o que a gente fala, como crescimentos horizontais, dentro do ambiente de trabalho. Isso aí vale para qualquer profissão, não só propagandista, né? E que todas as empresas têm como planejamento de crescimento, enfim. E você buscar sempre enxergar oportunidades, né? Porque a percepção, quando a gente fala de empatia também, André, pode ser que alguém perca o emprego e fale, perdi minha vida, agora minha vida está acabada e tal. E a mesma pessoa que estava ali do lado perdeu talvez o mesmo emprego, na mesma condição, e fala, cara, que oportunidade que eu tenho agora, Tô livre né? pro mercado. Tô livre para o mercado, tô livre para empreender, tô livre para ir atrás dos meus objetivos, do meu propósito e tal. E trazer isso como ensinamento, como ponto E ter positivo. a consciência, Fábio, que assim, tentar sair dessa visão de unicórnio, vamos lembrar lá do meu amigo lá, e pensar assim, eu cumpri o meu propósito até aqui, eu fiz o que estava programado. Você falou de encerrar um ciclo, Exato. né? Então, tudo na vida tem começo, meio e fim. Aqui acabou, mas eu estou dando o primeiro passo para um novo ciclo. Exato. Seja numa nova empresa, seja no empreendedorismo, né? Seja, sei lá, vamos viver, abrir uma ONG que seja, enfim, tem outras oportunidades que vão dar início a partir desse fim, né? Não é o fim da vida, né? É o fim só depois que é o fim enterrou daquele ali. ciclo. Se morreu, aí Exato, não tem mais o que fazer, não. E por outro lado também, a gente falando de oportunidade, quando isso acontece, você que é gerente distrital e lidar com essas situações no seu decorrer da carreira, alguém quando ela é desligado, geralmente, quando ocorre toda uma política de desligamento, como é esperado, a pessoa já sabe que vai ser desligada. Ela né? ou sabe ou sente, né? Ou sabe ou sente. Uma das duas. Exato. Ou sabe ou sente. E é importante a gente falar sobre isso, porque tem pessoas que viveram há pouco tempo isso, que vão viver ainda, e como lidar com essa situação. O mercado está extremamente ativo, precisando de bons profissionais, Sim. de pessoas que estão extremamente qualificadas, buscando, né? Esse conhecimento constante, contínuo, enfim. É legal a gente falar também, Fábio, que tá tudo bem pedir ajuda. Sabe, assim, não é feio pedir ajuda, pelo contrário. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Então, se a pessoa, eu fui desligado, mas eu ainda não tenho certeza do que aconteceu, eu preciso me entender, eu preciso de um processo de autoconhecimento para eu não deixar com que isso aconteça novamente numa outra oportunidade dessas. Ou para eu não entrar de novo nesse mesmo estilo de empresa, porque não me fez bem. Pode acontecer, existem relações tóxicas no trabalho também. Eu costumo falar o seguinte, eu passei por eu particularmente passei por diversas empresas e empresas multinacionais, que são uma escola, outras são uma vitrine, outras são uma faculdade, outras são um MBA, no desenvolvimento do profissional propriamente dito. E eu tenho o maior apreço por todas as empresas. Tenho mesmo, isso é muito real. E eu costumo falar, André, que no mundo do empreendedorismo, que as empresas são feitas por processos e pessoas. Sim. Mas o que move as empresas? São as pessoas que ali estão. E aí? Porque foram elas que desenharam os processos. Foram elas que desenharam os processos. Só que nesse meio tempo, algumas empresas elas crescem substancialmente, que é o mercado farmacêutico, por exemplo. A gente percebe aí várias indústrias que recentemente precisou de uma leva de novos gerentes.
Sim. E não tinha aquela quantidade de gerentes necessários preparados para exercer tais funções. E tem aquela máxima também, né? Que nem todo bom vendedor vai ser um excelente gestor. E que bom que é assim, E né, que cara? bom que é assim. O que precisa acontecer é as empresas perceberem isso e realmente validarem pessoas que tenham tato com pessoas. Porque a Uhum. partir do momento que você se torna um gestor, o número ele vai vir por consequência daquele trabalho que você faz com pessoas e não Sem mais dúvida. com um número frio, que é que quando você está como representante, como vendedor, como, né? Que você É, está ali lidando direto com o número propriamente dito. liderar não é só girar chavinhas, né? Não, Você não vai apertar aqui e desapertar ali. exato. Infelizmente ou felizmente, as pessoas não funcionam assim. Vai ter dia que você dormiu mal, vai ter dia que a sua esposa dormiu mal e por conta disso você também não tá bem. Vai Exato. ter dia que teu filho tá doente, vai ter dia que, sei lá, seus pais se separaram. Tem uma série de coisas que podem acontecer com cada um que vai impactar no dia daquela pessoa. Se o gestor simplesmente tratar todos que são diferentes da mesma De maneira, forma igual. vai dar ruim, cara. E a gente fala sobre esse modelo de liderança porque ele é muito real, ele está muito próximo da É. realidade quando você trata cada um como tratar os iguais iguais e os diferentes É diferentes. A gente isso. fala É a sobre, até a gente diferença falou sobre entre isso. equidade e igualdade, né? Equidade e igualdade. Igualdade é você dar. Tem aquela cena que não sai da minha cabeça que tem várias crianças querendo assistir algo que está do lado de lá de uma cerca. Aham. E aí, um é alto o suficiente para enxergar do outro lado da cerca, o outro não consegue, o outro menos ainda. Aí alguém fala: não, pô, vamos tratar todo mundo de forma igual e vai dar um caixote da mesma altura para os três. Aquele que já enxergava só vai enxergar mais alto ainda. O que não enxergava vai passar a enxergar. Uhum. E o que não enxergava menos ainda, que era mais baixinho ainda, vai continuar não Não enxergando. enxergando. Então, ao invés de eu dar Nossa. o mesmo caixote para os três, eu teria que dar 2 caixotes para aquele que era mais baixinho, um caixote para o outro começar a alcançar, e E o que já nenhum alcançava não caixote. precisava de caixote, Olha cara. só que legal. Não precisava. Então, assim, isso é a equidade e a liderança é isso todos os dias. Aliás, é todas as horas, porque já Todos os aconteceu. instantes. Cara, já aconteceu de eu estar trabalhando com uma pessoa num dia e no outro dia ela ter recebido uma notícia horrível de um problema na família e eu ter que tirar o meu time de campo. Porque não André, fazia sentido eu continuar com ela. eu trabalhava numa empresa onde eu cheguei para atender um cliente, ele estava super feliz porque ele teve um final de semana excelente de vendas. No outro que eu cheguei, imediatamente no outro, cara, isso é muito real, aconteceu comigo. Ele estava triste porque tinha perdido a mãe. E aí, como é que é a sensação, sabe? De poder lidar com situações diferentes no mesmo ambiente, talvez no mesmo horário, ali no mesmo momento. Então, você precisa ter esse discernimento, né? E olha só, essa analogia que você fez sobre a visão por detrás da cerca é uma aula gigantesca para vários líderes hoje que não conseguem ter essa percepção, né? De liderança situacional, de ir lá e exercer a liderança de acordo com aquele momento, com aquela pessoa, porque pode ser a mesma pessoa em momentos diferentes, Sim, inclusive, pode né? Que é o ser. que você citou. Pode E ser. isso tem a ver com a felicidade, Total. porque quando você tem um gestor que representa uma empresa e que ele tem esse papel de ser humano, de entender que cada um é cada um e vem e faz esse trabalho, cara, é sensacional você ter. E isso faz com que você seja efetivamente feliz no trabalho, no ambiente de trabalho. Na nossa equipe, na equipe que eu lidero, né, hoje a gente tem, além de mim, eu tenho 14 pessoas no time. Olha só. É um baita time, É né? um baita time. Hoje, Eu- assim, a gente percebe que, de forma geral, um gestor da indústria farmacêutica lidera entre 8 e 10 10, pessoas, é né? a média. Mas graças a Deus a gente fez um trabalho excelente até o ano passado que nos possibilitou uma expansão e fruto dessa expansão vieram mais 4 posições na equipe e ainda estamos com 14. Eu até acredito que a tendência a médio prazo é a gente ter uma divisão daqui a pouco, ter mais equipes se formando aí. Mas por enquanto tem 14. Ó, só pegando um gancho aqui, isso mostra o quanto que a indústria está em ascensão, né? Exato. Então, assim, se você tem vontade de fazer uma transição de carreira e vir para esse mercado extremamente promissor, e assim, a gente não falou, mas eu quero ressaltar que hoje, financeiramente falando, quem faz parte de alguma indústria farmacêutica trabalhando, ela automaticamente ela faz parte de um percentual de 3% da população brasileira, né? É, Falando de renda propriamente dita. exatamente, cara. Olha o tanto que isso é impactante. Demais. É muito bom para quem já está dentro, né? E é realmente um ponto de
atenção para quem ainda não está, né, Fábio? Exato. Porque às vezes é aquilo que aconteceu comigo. Eu achei que eu estava bem empregado, porque para a realidade da minha cidade Círculo vicioso, né? é o blinder aqui da exato. Eu tô ganhando bem para a média das pessoas que eu conheço, na minha cabeça lá na época. Mas eu não sabia que existia um mundo de oportunidades que nunca tinha sido apresentado, nunca tinha sido pesquisado, nunca tinha pesquisado esse mundo, né? Mas voltando lá nas 14 pessoas. Hoje eu tenho homens, mulheres, tenho pessoas mais jovens, pessoas mais maduras, e eu tenho uma representante que ela fala que eu tenho uma habilidade de contratar pessoas diferentes, cara. Não tem ninguém parecido. Assim, são pessoas completamente diferentes umas das outras, sabe? Olha só. Aqui mesmo, em Uberaba, a gente tem a Ana Beatriz e o Rubens, que assim, ela mais jovem, mulher, solteira, e ele mais maduro, casado, super experiente na indústria, né? Então, assim, eu procuro... Inclusive, eu conheço eles também. E eu procuro trazer... É intencional mesmo. É intencional isso. André, olha que legal isso que você está me falando, porque eu tive um gestor, inclusive o gestor com quem eu fiquei 5 anos e 2 meses na mesma gestão, e é um excelente gestor, dicas de passagem, cara bem querido aí no meio da indústria farmacêutica, e ele falava isso: quanto mais pessoas diferentes eu tiver na minha equipe, melhor. mais a minha equipe vai ser completa. Por quê? Isso. Porque de repente tem uma com uma percepção que vai agregar na percepção do outro que não tem a percepção, um que tem uma determinada habilidade, outra que tem outra habilidade distinta. Então imagine isso tudo dentro de uma equipe só. Como que você consegue potencializar os seus resultados e aprendizado e desenvolvimento dessa mesma equipe. Então eu não sei se isso é estratégico ou não. É lógico que é, cara. Mas, cara, é sensacional. Não é coincidência, com essa certeza. tomada de decisão. Sabe qual que é o único perfil que eu afasto para não contratar? Pessimistas. Sim. Esse eu não quero, cara. De coração eu não quero. Porque o pessimista ele consegue arrumar um problema para cada solução. Né? Isso impressionante, assim. Isso é fato. Então, aquela pessoa que, sabe, tem um desenho animado, né? Que fala, céus, vida. Esse eu quero longe, cara. Exato. Porque, assim, o pessimista ele tem uma capacidade de não realizar e de diminuir a entrega do outro. Porque para ele não basta só ele estar com a vida ruim. O pessimista tem que deixar a vida do outro tão ruim quanto a dele também. Olha que legal isso que você está falando, porque nos meus treinamentos, nas minhas palestras, eu sempre falo sobre isso. Porque esse pessimista, geralmente, ele está aqui. Eu vou até fazer uma analogia com as mãos, porque é o seguinte: quando ele percebe que ele está num ambiente onde tem pessoas lá em cima, o que ele faz? Como ele não consegue chegar por ser pessimista demais, ele diminui essa pessoa para ele estar em equilíbrio com ela. É isso. E na verdade ele não consegue subir, e ele, para igualar com as pessoas, ele traz essa pessoa para o nível dele. É isso. E tem uma coisa que eu sempre falo que é o seguinte, né? Os coaches falam que você é a média das 5 pessoas com quem você convive. E isso não é papo de coach só, isso funciona, isso é realidade, real, isso é ambiente. O ambiente transforma. E aí as pessoas, às vezes, a pessoa que convive ali do lado do pessimista, ele fala, mas fulano não me ajuda, fulano, e você acaba se tornando um pessimista. Então, a dica: se você convive no meio de pessoas onde você não consegue perceber que existem pessoas boas, seja você essa pessoa. Porque aí, da mesma forma que o ponto negativo, o pessimista influencia, a pessoa positiva, quem é otimista, quem enxerga soluções ao invés de problema, pode contagiar. Vai contagiar também. Eu falo que o otimista contagia, o pessimista contamina. E é exatamente isso. É isso. Só que assim, eu me sinto na obrigação de falar aqui também, Fábio, até por ter estudado um pouquinho, né? Tô engatinhando ainda nesse sentido, mas eu me sinto confortável para falar aqui que tem lugares que são tóxicos, cara. Que por mais que esse otimista ele queira puxar para cima, ele não vai conseguir, porque o ambiente ali está contaminado num grau que ele não vai conseguir trazer os outros para o otimismo. Então, o que esse cara tem que fazer? Irmão, dá linha, cara. E isso vai acontecer. Dá linha. Porque ou ele vai dar linha antes da hora, ou alguém vai dar a linha nele, porque não consegue conviver com uma pessoa tão de alta energia, alta astral e tal. Então acaba que se nesse ambiente que já for poluído acontecer, com certeza uma das coisas vai acontecer. Ou ele não vai perceber a tempo e vão tirar ele de lá. Sim. Ou ele vai sair por conta própria para buscar não quero estar aqui. Porque acaba que se torna um castigo, né? E isso aí tem tudo a ver com a felicidade no ambiente profissional. E quanto isso contamina, né, para você acabar de forma inconsciente levar isso para sua casa. E a gente estava falando um pouco antes aqui, né, André,
eu no comecinho eu costumava treinar até como um ponto de partida para as pessoas perceberem que o ponto de o profissional, o pessoal e o familiar. Que ponto é que eu consigo diferenciar? Eu consigo ser uma pessoa no trabalho, outra pessoa com a minha família, outra pessoa nas relações com os amigos? Não dá, Eu né? não dá. Mas eu preciso perceber que existem esses três momentos, não é, André? E depois que eu perceber que existem esses três momentos, eu preciso perceber que eu sou uma pessoa só Sim. para estar nesses três ambientes. E aí eu preciso ter esse autocontrole e autoconhecimento para poder levar o que eu tenho de melhor para esses três ambientes. E não Concordo. deixar com que um ambiente contaminado me contamine e que eu saia contaminando outros ambientes. Perfeito. Olha Perfeito. Eu só que... posso fazer uma blindagem para eu deixar com que essa toxicidade aí fique só naquele ambiente lá, né? Não vou contaminar outras pessoas, né? Ô André, e que legal, ó. Falando nisso tudo, eu sei que você tem vários projetos, né? Tem o do treinamento de propagandista para propagandistas. Você tem também um podcast que fala extremamente de felicidade, né? Onde o ponto de partida é a felicidade. E você tem também o podcast que fala sobre os desinibidos. Como que é isso? Quer falar um pouquinho sobre esses Quero. projetos? Até Quero. vou pedir pro diretor passar algumas imagens aqui. A ideia do podcast, como eu comentei agora há pouquinho, Fábio, nasceu porque eu tenho esse desejo, esse sentido, né, para minha vida, que é falar sobre felicidade, mostrar para as pessoas que felicidade é treinável. Então, eu admiro algumas pessoas que têm podcasts, né? Eu já até comentei em off com você, mas eu ouço podcast desde quando não era moda, né? Eu ouço podcast desde quando, assim, eu soube que isso existia, eu comecei a consumir. Até quem me apresentou foi uma antiga gerente regional. Valeu, obrigado. Até hoje eu me lembro do primeiro episódio que eu ouvi, chamava Leadercast, com o Luciano Pires, um podcast antigão. O que é felicidade para você? Ah lá. Ó, Olha, porque A partir desse momento, né, que eu tive acesso a esse formato, né, de conteúdo, na época não tinha vídeo, né, era só áudio, eu imaginei que isso deveria ser, em pouco tempo, ser a linguagem de todo mundo, porque é como se fosse um programa de rádio, só que você escolhe o horário que você quer ouvir. Você escolhe o horário que faz sentido para você receber aquele conteúdo. Então, eu já me apaixonei por podcast lá, a gente está falando de nada, 10, 11 anos atrás. E aí, quando eu comecei a estudar a neurociência que eu te falei, esse bichinho da ciência da felicidade me mordeu, e eu pensava em como usar, então, essa plataforma para levar felicidade para as pessoas. E o projeto a gente desenhou para falar sobre a felicidade da vida real. Vocês estavam vendo, esse é um episódio onde a gente recebeu um pai solo, né, que ele adotou 2 crianças e um deles, inclusive, tem autismo. não Então, dá muito assim, spoiler não, para os nossos ouvintes poderem entrar verdade, lá verdade. e assistir. Não, mas esse é só a pontinha do iceberg. Porque é muito interessante essa história e eu tive a oportunidade de assistir, de ver uma parte dele lá. É muito legal, assim. Então, a ideia original do Endcast é trazer pessoas reais, não celebridades. Claro que a gente pode receber uma celebridade Sim. lá também, mas pessoas reais, pessoas Histórias assim como reais. eu, assim como você, que têm histórias inspiradoras para compartilhar e que podem compartilhar um pouquinho da felicidade que elas sentem com o mundo. Então, o Endcast nasceu assim. Liege, aqui, maravilhosa, falou muito legal. Ela, inclusive, é da indústria, falou bastante da Sim. indústria. Então as coisas não acontecem. Então, assim, o Endcast nasceu com esse propósito. Falar sobre felicidade, mas a felicidade da vida real, a felicidade do cotidiano, a felicidade possível. E aí a gente descobriu nesse meio do caminho que dar risada também é um santo remédio. É verdade. Então aí, meu filho, inclusive, foi idealizador, ele vendeu a ideia para mim e para minha esposa Olha que legal. de ter um quadro de humor. Né? Porque falar sobre história de vida era legal, mas nem sempre a gente conseguia acesso a mais pessoas, né? Porque Que ficava legal. muito num nicho. E aí o Desinibidos nasceu para dar risada, assim, é um quadro de risada solta E mesmo. ele não tem um tema especificamente, não. É só de humor. A gente brinca que a gente dá palpite na vida das pessoas. Sabe aquela história de sim. sentar alguns amigos e Aham, dar palpite na aham. vida dos outros? Toró de parpite? Isso. É um toró de parpite. Aqui em Minas a gente fala toró Toró de parpite. tipo isso. As pessoas mandam situações, podem ser situações amorosas, situações do trabalho, situações familiares.
e a gente dá os nossos pitacos essas... lá. Eu acho que você devia fazer isso, ou então acho que você está errado, você devia mudar o teu jeito. Olha só que legal. E com muito humor, com muita risada. Eu tenho lá legal. comigo 2 co-hosts, né? Que são o Israel e a Mayra, que tem apelidos, né? O Montanha e a Toco, que são engraçadíssimos. Ô André, e onde que eles podem assistir? Quem está nos assistindo agora pode acessar esses episódios que já aconteceram, acompanhar de forma ao vivo também, quando acontecer. Pode sim. Tá aí no canal do Endcast. Isso, como é que é? No YouTube, Endcast Podcast, lá ficam todos os episódios, tanto do Endcast quanto os dos Desinibidos. Para quem prefere Spotify, estamos no Spotify também, Endcast Podcast. Tanto o Desinibidos quanto os episódios tradicionais do Endcast então também você pode ver em imagem e áudio e também ver só em áudio. Sim, a galera que viaja, né? Igual o pessoal da indústria, normalmente baixa no Spotify para ouvir na estrada. Eu assisti muita palestra assim, eu ouvi muito podcast assim, eu aprendi muito assim. E assim, são as oportunidades que a gente tem que aproveitar nesse desenvolvimento para poder aprimorar os conhecimentos. Sem dúvida. Eu agradeço, inclusive, né, assim, pela oportunidade de divulgar o canal aqui. Eu falei para você antecipadamente que assim, o mal ele propaga muito mais do que o bem. Então tudo que é de bem, o nosso objetivo aqui do Plantão Saúde é trazer e levar para a população. Então esse projeto que você faz é maravilhoso. Eu compro a ideia dele assim em primeira instância. E fala também sobre o site. Falo. Onde tem todo o trabalho que você faz para propagandista, para quem quer uma transição de carreira. Legal, legal. Só encerrando no podcast, a gente tem também a página de cortes do TikTok. O Felipe vai ficar bravo comigo se eu não falar, cara. Eu tinha esquecido de avisar pro Henrique. Mas tem a página de cortes do TikTok também. É só pesquisar Endcast Cortes. Tranquilo. Lá no TikTok, tá? Endcast Cortes no TikTok. No TikTok. Na outra plataforma. Isso. Bom, e falando sobre o site, né? O onde site. Que tem esse trabalho que você faz junto com os futuros propagandistas. Perfeito, Fábio. É propagandistadeelite.com.br. O propósito, né, desse projeto é levar conhecimento para pessoas que desejam ingressar na indústria farmacêutica, mas também para quem já está, né? A gente sabe que esse mundo é dinâmico, a gente já comentou que nessa conversa que a ciência se atualiza todos os dias, né? O ramo da indústria farmacêutica é assim. Então, para quem deseja entrar ou para quem quer aprimorar os conhecimentos de ser um propagandista, esse material que inclusive gentilmente aí está sendo exibido na tela é um e-book que foi lançado com os 4 pilares fundamentais para todo profissional que deseja trabalhar na indústria farmacêutica: versatilidade, proficiência, habilidade de vendas e comunicação, onde eu discorro um pouco, né, sobre essa experiência que eu tenho aí de mais de 13 anos na indústria. E junto com esse e-book aí a galera já vai ter acesso também a 4 aulas, onde em cada uma delas eu falo um pouco mais sobre cada uma dessas habilidades. Tem novidades chegando por aí em breve, se Deus quiser. Então, para quem quer entrar ou se desenvolver na indústria farmacêutica, propagandistadeelite.com.br. Esse episódio que está aparecendo aí é um episódio do Endcast com o primeiro propagandista que eu contratei na indústria. Olha só. Ele trabalhou comigo uns 5 anos e hoje está em outra empresa, mas a gente continua amigo e... E assim, esse ramo é um ramo que as pessoas entram e não quer sair, Não, né? Normalmente a gente brinca que picou o bichinho da indústria farmacêutica, não tem cura, né? Não só por todos os benefícios, mas eu acho que pelo propósito, né? Acho bacana a gente falar sobre isso. Pelo propósito que é a essência do propagandista, que é justamente levar atualização, levar conhecimento para o médico, levar também os inícios de tratamentos, que o médico usa desses inícios para poder beneficiar o paciente em estar ali saindo de uma consulta já com acesso ao medicamento. Sim. Então, sem ter custo, ele já sai medicado de dentro do consultório. É uma somatória, né, de fatores. Até outro dia a gente se encontrou e falou um pouco sobre isso, né, sobre... assim, meus colegas da indústria me perdoem alguns, né, mas eu vou ter que falar isso aqui. Eu acho que nem todo propagandista sabe o potencial que ele carrega na pasta, Fábio. Porque é algo que, assim, é muito maior do que a descrição do cargo. A descrição do cargo, ela já é maravilhosa por si só. Mas além daquilo que a gente já comentou aqui, né, que é roteirizar o seu painel, visitar os clientes do seu painel, atualizando esses clientes sobre a ciência, sobre as novidades da ciência, a gente está lidando com a melhora da qualidade de vida das pessoas, né, cara? Exato. E é de uma forma direta.
não é de uma forma muito superficial. A gente literalmente influencia na escolha de um tratamento. É muito sério, é muito grande isso. Exato. Então, imagina que a gente visita cidades maiores, cidades menores, mas principalmente para nós aqui do interior, o médico ele não tem nem tempo, nem disponibilidade para ficar saindo todo momento, toda semana, todo mês que seja, enfim, do seu consultório, para ir para um congresso nacional, às vezes internacional. Exato. E cabe a nós compilar todas as informações que a indústria nos entregar de uma maneira que faça sentido para o dia a dia do médico, né? Então, pegando o exemplo mais básico do básico do básico, por que ele vai passar o analgésico A ou o analgésico B, se ambos são analgésicos? Porque um dos dois tem algum diferencial que para uma pessoa vai ser melhor, cara. Exato. Seja um perfil de paciente. Exato. Às vezes o tempo de dissolução, o tempo de ação do produto, quanto tempo ele vai continuar fazendo a ação depois de tomar. Para um paciente que tem dor aguda ou dor crônica, muda, né? Qual produto ele vai usar. Então, assim, esse detalhezinho, essas pequenas nuances, quem otimiza, não é quem informa, mas quem otimiza a informação para o médico é o propagandista. É o propagandista, exato. E ali, ele está levando uma forma mais próxima do sucesso do tratamento para aquele perfil de paciente, onde o paciente ele vai ter um investimento menor, com mais rápido resultado, menos efeitos colaterais. Então, assim, é uma série de fatores que influenciam. E quando a gente percebe, André, essa essência na profissão propriamente dito, tudo fica diferente. Não existe só um número por trás do propagandista, existe toda uma experiência que ele gera, tanto no trabalho dele como para o médico, consequentemente para o paciente, que é o nosso cliente final. É isso. E eu, quando eu tomei essa decisão, né, de treinar pessoas para se tornarem propagandistas, ou treinar propagandistas que já estão na indústria para enxergarem esse método, foi pensando nisso, que infelizmente tem gente que ainda está preso naquele modelo de vendas de 1980, onde o foco era no produto ou o foco era no próprio vendedor, a minha comissão, né? O cliente que se lasque. E assim, infelizmente a gente vê isso nos dias atuais. Infelizmente, cara, não é raro. Então, assim, a ideia aqui é a gente demonstrar para a pessoa que quem tem que estar no centro da questão é o cliente, que no final das contas é o nosso paciente. Né? Ô André, e você percebe, porque como a gente está numa indústria, a gente acaba conhecendo o trabalho das demais indústrias. E a gente vê o quanto de oportunidade que tem de poder treinar esses representantes de indústrias diversas. Por quê? Porque a correria deles é muito grande. A gente sabe que a atividade do propagandista ela é assim dinâmica. E eu percebo que eu, particularmente, conseguiria fazer. É lógico que a gente estende o horário em alguns momentos, mas hoje a indústria farmacêutica ela quer um profissional multitarefas. Onde ele consegue ser um cara bom de análise, ser um cara bom de roteirização, ser um cara bom de execução, um cara bom de planejamento, enfim. E para treinar um profissional, tanto que está chegando como uma reciclagem para quem já está, seria extremamente interessante partindo do princípio da essência do propagandista, para que isso ele venha primeiro. Vou pensar num produto que é lançamento, num produto que tem uma inovação a mais. Mas qual que é o papel da indústria na preparação desse profissional para ele enxergar a essência dele antes mesmo de qualquer outra coisa? Eu acho que isso é fundamental até para o sucesso de cada um deles. Entender que ele é um papel muito mais importante do que qualquer consequência que vem posterior a isso. Eu concordo plenamente. Eu acho que o papel da indústria é atualizar esse drive, né? Para onde nós vamos olhar? Nós vamos olhar para o produto, nós vamos olhar para o lucro ou nós vamos olhar para o paciente? Que, por consequência, outras coisas irão acontecer. Sem dúvida, vai. Você pode potencializar a criação de novos produtos, até mesmo o lucro da companhia, se o produto certo estiver sendo prescrito para o paciente certo. Porque daí ele vai ter melhor resultado e por conta desse melhor resultado, o médico vai se empolgar para prescrever para outro paciente certo. Então, assim, eu penso que... Você já ouviu falar de um termo que chama nexialismo? Não.
Eu ouvi o Walter Longo falando sobre isso num podcast, inclusive, que eu consumo podcast pra caramba. Ele explicando que o profissional do futuro não vai ser mais o especialista. Aquele cara que entende de... eu entendo de caneta Bic preta, eu só vou estudar caneta Bic preta, não me fale de outras cores nem de outras marcas, eu só entendo disso. O nexialista, ele é o inverso disso. Ele é o cara que entende da caneta preta mais do que outras pessoas, mas ele também sabe manusear e explicar a azul. Caneta azul. Ele sabe para que serve um celular quando você não tiver caneta. Enfim, ele transita entre várias áreas e cria o nexo entre todas elas. Então, ele é o cara que vai conversar com o médico, explicando o que o departamento médico científico da empresa pediu que fosse explicado, mas com o olho também no comercial, porque ele precisa vender esse produto. E com o olho na farmácia, com o ponto de vista do dono da farmácia, que ele também tem que ter lucro, que senão não faz sentido. Com o ponto de vista do balconista, que se ele não souber o que ele está vendendo, ele vai trocar facilmente. Então, ele junta várias pontas no mesmo contexto. Ele cria nexo naquilo que ele se propõe a fazer. Para mim, a indústria precisa começar a olhar para isso. Perceber também o perfil, quando você falou sobre fechar essas pontas, e que eu acredito muito nessa... Eu até, em um momento atrás, eu falava sobre a trilogia do propagandista, que era o trabalho com o médico, trabalho com o PDV, de ter o produto em estoque para o paciente que for beneficiado com aquele produto ou com aquela amostra que o médico prescreveu, chegar no ponto de venda e ter o produto. Sim. Então, eu falava sobre a trilogia do propagandista. E a gente vê que o negócio é mais amplo até. Muito mais. Por quê? Porque a gente tem que pensar que o médico vai prescrever o produto e que ele tenha a ideia de que aquele produto vai estar no ponto de venda mais próximo da casa daquele paciente ou mais próximo do caminho que o paciente vai passar e que faça sentido para ele, para que tudo se encaixe perfeitamente, para que o paciente tenha uma experiência legal. É isso, a experiência do paciente. Experiência do paciente entre a consulta, a aquisição do produto e o resultado que aquele produto traz para ele. Perfeito. Então, eu acho que esses pontos, partindo desse princípio, sim, ele vai ter um excelente propagandista pensando no bem geral da profissão, que é o benefício ao paciente final. E enquanto a gente ficar focado em uma das pontas, a gente vai se tornar melhor naquela ponta, mas você vai deixar todas as outras perdidas, desamparadas. Eu até costumo fazer um exercício com a minha equipe, que me perdoem agora a galera do balcão, tá? Da farmácia, nada contra, eu acho que todo mundo tem seus motivos, mas a galera da propaganda fica pé da vida porque as receitas são trocadas, né? O propagandista se prepara, estuda, vai lá no médico, divulga o produto, mostra aquele detalhezinho do detalhezinho para o médico entender para quem prescrever cada produto e o médico prescreve. Essa prescrição chega lá no balcão da farmácia, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, mas nem sempre... Eu sei bem o que é isso, como é isso. E aí, o que eu costumo dizer para minha equipe? Cara, eles estão errados? A pessoa que executou a troca está errado? Não tá, Fábio. Não tá, porque para ele fez sentido propor aquela troca. Até porque o nível de conhecimento que ele tem é raso. Exato. Propriamente. Não é nem que é raso. Ele foi instruído a fazer aquilo, ou ele acredita que aquilo faz sentido para o paciente. Eu até uso muito esse exemplo quando a troca é por um produto de preço menor. Às vezes, na cabeça daquela pessoa que está propondo a troca, ele está ajudando o paciente. Porque ao invés de ele vender um produto que custa R$100, ele está vendendo um produto que custa 70. Então, na cabeça dele, de funcionário da farmácia, que atende aquele cliente todo mês, ele está ajudando o seu Zé, a Dona Maria. Principalmente quando é um senhorzinho de idade que chega lá no meados do dia 25, 20, que já está finalzinho do mês, ele já... Eu concordo com você plenamente, porque isso de fato acontece. E o que eu... Só para fechar o raciocínio, qual que é o drive? Qual que é a mentalidade que eu tento colocar na cabeça do pessoal da minha equipe? Quem tem que entender do produto é o balconista também, não só o médico. Porque se ele entender que, às vezes, trocando esse que custa 100 por um que custa 70, ele não está ajudando o paciente. Pelo contrário, ele vai fazer ele gastar mais vezes esses R$70 do que se ele comprasse um de 100 uma vez só. Exato. Então, ele não está economizando, ele está gastando mais. Ô André, e mais do que isso, e isso é muito sério, porque ele está tirando a autonomia e a autoridade que o médico tem de estar prescrevendo uma marca que ele acredita, que ele confia, que possivelmente ele tem
talvez princípios ativos ou Forma por mais farmacêutica. Forma farmacêutica, por mais que seja o mesmo princípio ativo, e isso acontece bastante, ali tem às vezes uma absorção que é diferente, ele tem uma posologia que é diferente, tem uma contraindicação que ele tem de proteção que talvez um genérico não teria. Então, esse trabalho de conscientização dos balconistas ele é extremamente essencial. Quer ver um exemplo que faz muito sentido a gente trazer para a galera? E eu treino esse exemplo em casa. Porque a gente tem que o tempo todo demonstrar isso, né? Você tem uma marca de... Deixa eu pensar aqui. Uma marca de arroz que lá na sua casa vocês consomem com mais frequência? Sim. Por quê? Tem um porquê ou não? Eu associo custo e qualidade. Custo e qualidade, beleza. Vou dar um exemplo lá da casa da minha sogra. Que minha sogra... Ela não vai ficar brava com você, não? Porque Vai, essa relação mas, ó, de genro com sogra... eu te amo, você sabe. Né? Minha segunda mãe. Aí, Mas eu bom. falo pra ela porque ela é uma das pessoas que mais contesta preço de medicamento. Aham. E eu gosto de usar esse exemplo porque quando eu expliquei dessa forma pra ela, fez sentido pra ela. E voltamos lá na história do sentido. Eu falo pra ela o seguinte, ó, por que você compra o arroz A e não o arroz B? Ah, porque o arroz A fica mais branquinho e mais soltinho. Eu falo, mas o arroz B também é arroz. O arroz B, se você fizer com o mesmo óleo, com a mesma quantidade de alho, deixar ao mesmo tempo no fogo, por que ele fica diferente do arroz? Ah, porque é diferente. Exatamente. Se o seu médico escolheu o remédio A ao invés do remédio B, é porque o remédio A às vezes vai ficar mais soltinho. Mais branquinho. Mais branquinho. Por mais que o outro também seja remédio. Uhum. Mas esse aqui o médico pensou em um detalhezinho que pro seu caso vai fazer diferença. Olha só que legal. E aí ela entendeu. Falou, não, peraí, então tem diferença? Tem, cara. Simples como o arroz. Por isso que as analogias é importante. É. Né? Eu costumo falar, André, partindo do ponto de vista comercial, que as farmácias elas precisam sobreviver e a gente sabe sobre a lucratividade, o que eu costumava falar como propagandista para os balconistas? Ó, o que é o nosso papel? Levar informação para o médico, conquistar o receituário do médico em benefício do paciente, porque ele vai associar características e benefícios do produto com o perfil de paciente, Sim. que é exatamente isso que você falou. Qual que é o papel de vocês? Primeiro, eu vou receber a prescrição do médico, então quer dizer, tem um profissional que ele fez aquela prescrição, então o que você vai fazer? Atender aquela prescrição. Uhum. E aí, por exemplo, se é um medicamento para coração, por exemplo, o que tem na farmácia que eu poderia agregar valor, agregar venda para aquele paciente em benefício do próprio paciente, que é essencial que ele tenha? Por exemplo, um aferidor de pressão. Sim. Um paciente cardíaco, ele tem que ter um aferidor de pressão em casa. Uhum. Então, ofertar produtos que associam àquela prescrição que o médico fez para potencializar a venda. E é isso que o McDonald's hoje faz. É isso. Eles agregam vendas, mas de acordo com a necessidade que o paciente tem. Então, não é empurrar a goela abaixo. É poder proporcionar para o paciente, porque às vezes o paciente, por exemplo, uma mãe que vai comprar um polivitamínico, né? Se existe uma mãe, existe um bebê. Se existe uma mãe e um bebê, existe uma amamentação. Então, eu posso ofertar uma fórmula, um protetor de seio, uma fralda, uma pomada. Por quê? Porque a mãe, às vezes, ela está ali naquela correria, ela não está nem lembrando que está acabando. Então, eu consigo agregar valor ao meu atendimento, agregar venda àquela prescrição que teve do médico, sem ter que trocar receita. Exato. Eu consigo potencializar tudo isso. E eu acho que cabe a gente também, como disseminadores do trabalho aqui do propagandista e do farmacêutico e do balconista, lembrar que nem tudo é 0 ou 100, né? A gente pode ter um meio do caminho. Às vezes a pessoa, por exemplo, naquela analogia que eu usei do produto que custa R$100, do produto que custa R$70, se de fato a pessoa só tem R$70, Fábio, antes ela consumir aquele do que nenhum. Exato. Tá tudo bem também. Né? Porque eu sei que o medicamento é essencial. Mas deixar de alimentar, por exemplo, não tem como. Não faz sentido. Né? Então, o que eu costumo dizer assim, no caso de medicamentos principalmente, né, a gente tem que ter a consciência que se existe uma real necessidade, né, da pessoa, a pessoa vai deixar de usar o medicamento para comprar só aquela característica ou benefício, né, que o médico pensou. Mas existe uma outra alternativa que não é tão boa quanto, mas que atende parcialmente até pelo menos ele juntar a grana necessária para fazer o melhor tratamento possível, aí eu acho que tá tudo bem. Tá válido, né? Tá válido. O importante é ela ter o tratamento. André,
Cara, que papo bacana. Nós passamos aqui, ó, uma Nossa. hora e meia, Fala pra estouramos o caramba, tempo, né? porque assim, é um assunto que eu sou apaixonado, eu adoro, eu sei que você Junta gosta dois também. apaixonados. E a gente sabe o quanto que isso é benéfico, tanto para quem trabalha na indústria, como para quem usufrui de produtos farmacêuticos, e hoje a gente sabe que todo mundo faz uso, seja em grandes ou pequenas quantidades, e são assuntos extremamente relevantes para um perfil de público que às vezes nem sempre tem acesso a esse tipo de informação. Então, eu queria aproveitar a oportunidade, te agradecer pela sua disponibilidade. Eu sei que você veio de fora, mora em outra cidade, está longe da família e tudo, e se dispôs a estar aqui com a gente para potencializar esse conhecimento, levando isso para essa galera que nos acompanha aqui no Plantão Saúde. E estou muito feliz pelo bate-papo, o tanto que rendeu. Quero te agradecer imensamente. Eu sei que, né, poderia marcar outros episódios aí, viu, diretor? Oh, que honra. Com o André aqui, porque o assunto rendeu, foi muito bom. Tenho certeza que quem assistir vai entender melhor de como que funciona todo esse ciclo, né, do propagandista, da indústria farmacêutica, do consumo de medicamentos, da conscientização sobre o consumo de medicamentos. E principalmente sobre o tema que a gente trouxe, né? Porque tudo isso leva a um ambiente de felicidade, de estar sentindo menos dor, de estar Sim. com a doença controlada, tratada, que está podendo conviver com seus entes queridos enfim, tá vivendo a vida no dia a dia e sendo feliz todos os dias com pequenos momentos de alegria, transformando isso num pico de felicidade. Quer deixar uma frase, quer deixar aí um pensamento? A gente falou de técnicas, de como conduzir esse pensamento para ter uma felicidade com mais constância, enfim. Antes da gente finalizar, porque eu quero até agradecer a um outro parceiro, quer deixar uma frase? Quero sim. Até eu quero te pedir uma permissão para deixar uma condição especial aqui para as pessoas que estão assistindo o seu podcast. Legal. Posso? Claro. Bom, eu vou fazer um post, né, desse momento aqui lá na minha página, no @André_Brito. Então, a gente já viu ali agora há pouquinho na tela, @André_Brito é o meu Instagram. Vou fazer um post desse momento que para mim está sendo uma honra estar aqui, então já quero agradecer de antemão. E como forma de agradecimento, Fábio, eu vou deixar uma opção aí para quem quiser aprender sobre essa profissão um pouco mais, né, para quem deseja entrar na indústria farmacêutica e quiser adquirir esse treinamento, esse e-book, comenta nesse post lá falando por que o André Brito tem que treinar você. O melhor comentário, se você marcar mais 3 arrobas lá no comentário, vai ganhar 50% de desconto na aquisição do e-book, tá? Olha só. Pagar metade do preço, é um preço simbólico realmente. Já é um preço simbólico. Já é um preço simbólico, cara. A gente está falando aqui de... Se for parcelado em, 6 vezes, é uma pizza por mês. O André, e mais importante que isso, a pessoa estando preparada, entrou pro ramo, quanto tempo ela vai levar para pagar esse investimento? Muito menos de um mês, né? Assim, no primeiro pagamento. Talvez 3 dias de trabalho, né? isso? Talvez 2 nem dias? 3, eu acho que 2 dias... Cara, em um dia, dependendo do laboratório que a pessoa entrar, ela já vai pagar. Já vai pagar o investimento. Então, vale demais a pena, principalmente com essa mega campanha. Então, siga lá, faça um comentário no post que ele vai deixar. Marca 3 arrobas. 3 arrobas? Isso, 3 legal. arrobas. Explica por que você deve ser treinado pelo André Brito, que o melhor comentário vai levar os 50%, combinado? E o Fábio vai me ajudar a escolher o melhor comentário. Pode combinado, ser assim? Fechou. Porque daí não tem... Aquela de, mas o André escolheu quem ele queria. Que ele quis. E aí entra também, né, a experiência de 11 anos na indústria farmacêutica também, né? Selecionar um perfil aí para poder ser beneficiado com esse conteúdo que eu te falo que eu compraria sem saber o preço. Obrigado, irmão. Tá? E eu quero deixar uma frase também para quem acompanhou até aqui. Primeiro, obrigado, né, por ter nos ouvido. Agradecer o Fábio, agradecer o Plantão Saúde pelo convite, né? Para mim, realmente, fiquei muito feliz de estar aqui, de experimentar a cadeira do convidado. É legal, né? Essa troca aqui. E poder falar sobre um assunto que é tão rico para mim, que é felicidade. Acredita, é possível ser feliz, sim. Independente de qualquer situação, independente de qualquer problema, a felicidade existe. A gente não pode desanimar, entregar, achar que... eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela. Ou então é meu karma. Não tem nada de karma. A gente pode, sim, ser feliz, buscar momentos felizes e acredita nisso que você tem um futuro melhor te esperando ali na frente. Legal, muito bom. André, então eu queria aproveitar aqui, porque a Lute,
Criativos é a nossa parceira aqui no podcast também. A Lute, tem o Instagram, alute.criativos, telefone de WhatsApp aí 996978000, número igual do nosso diretor, parecido ali, né? É só a diretoria que tem. Exato. E eles fazem produtos extremamente requintados, né? Tanto brindes personalizados, canecas, gráficas, adesivo, tudo que você precisar, personalização. O pessoal da Lute Criativos é fenomenal aí e sempre vem nos apoiando com um brinde para todos os nossos convidados. Então virou aqui uma praxe. Receba com muito carinho aí um presente nosso. Obrigadão. Tá? Valeu. De recordação do nosso programa, da sua participação aqui. E pode é um presente, já? Claro, fica à vontade. É um presente que a Lute já faz pra gente com bastante carinho e cuidado. Que legal. É uma mesma caneca que aí eu usei que aqui, top. você usou para você levar para casa e lembrar da gente aí. A Lute, muito bom. Obrigado, viu? Essa vai ficar lá na prateleira de conquistas. De conquistas, verdade. Para nós também é uma conquista ter você aqui. Então, agradeço aí todo mundo que participou com a gente. Fica aqui a nossa campanha aí junto com o arroba que o André passou. Participe lá, faça o curso, tenho certeza que é transformador e vai transformar a sua vida também, te colocar mais perto da felicidade. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima quinta-feira. Valeu, galera. Por quem que você está aqui? Por que eu quero ser melhor? Por que eu quero transformar a minha vida? Por que eu quero evoluir? Para quem eu quero proporcionar isso? Para quem eu quero entregar isso que eu estou buscando? Por que eu estou aqui hoje?